Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 20, estado de tensão causado por cargas combinadas. Quando uma estrutura estiver sujeita a uma força normal, aparecerá na seção transversal dessa estrutura tensões normais. Uma tensão normal média distribuída uniformemente, dada por essa equação. Força normal dividido pela área da seção transversal. Se a estrutura estiver submetida a uma força cisalhante V, aparecerá na seção transversal tensões cisalhantes, que poderemos calcular a tensão cisalhante média, que é a força cisalhante dividida pela área, e ela se distribui uniformemente, ou pela fórmula do cisalhamento, onde essa tensão ela tem um valor mais preciso, dentro das suas restrições, do que a tensão cisalhante média. Se a estrutura estiver submetida a um momento fletor, surgirá na seção transversal da nossa estrutura tensão normal, que é dada pela fórmula da flexão. Observe, acima da linha neutra, tensão de compressão, neste caso, abaixo, tensão de tração, e na linha neutra, a tensão normal é zero. A estrutura, estando sujeita a um momento torsor, aparecerá tensões cisalhantes na seção transversal, dada pela fórmula do torsor. Observe que a tensão cisalhante varia de 0 até um valor máximo, olha só. Estudamos cada um desses tópicos, desses itens, separadamente. Agora vamos ver quando eles estão combinados. Daí o título do slide, estado de tensão causado por cargas combinadas. Quando tivermos mais de um desses esforços aqui, esses esforços vão provocar tensões, podemos calcular cada um separadamente e usar o método da sobreposição. A tensão normal média foi estudada na aula 2. A tensão cisalhante média foi estudada na aula 3. A fórmula da torção foi estudada na aula 11. A fórmula da flexão na aula 16 e a fórmula do cisalhamento na aula 17. Exemplo número 1. A barra sólida mostrada na figura tem um raio de 0,75 centímetros. Se for submetida à força de 500 newtons, determine o estado de tensão no ponto A. Então, observe o ponto A que está na superfície desta barra. O eixo X é um eixo transversal, o eixo Z transversal e o eixo Y longitudinal. E aqui nós temos uma força de 500 newtons atuando no sentido positivo de Y. Vamos fazer um corte aqui nessa seção onde está o ponto A. Fazendo um corte, resultante das forças na direção Y é zero. Então aqui nós temos mais 500 menos NY igual a zero. Então NY tem que ser 500 newtons. Tem que equilibrar, né? Olha só. Então está equilibrando. Sentidos opostos estão se equilibrando. Somatório dos momentos. Vamos fazer o somatório dos momentos agora em torno do eixo Z. Observe que esta força de 500 newtons, ela provoca um momento em torno do eixo Z. Ó. Ela tende a girar em torno do eixo Z, essa estrutura. Esse momento vai ser de 500 vezes 14, que é 0,4 metros, no sentido anti-horário, positivo. A reação dele vai ser um mz no sentido horário, ó, negativo. Daí nós tiramos que o mz vale 70 newton vezes metro. Esse momento é um momento fletor, porque tende a girar a seção em torno de um eixo transversal. Somatório dos momentos, já fizemos. Agora, a tensão normal em A é igual à força normal sobre a área. Observe que essa seção está sujeita a dois esforços, um esforço normal e um momento fletor. Então, nós vamos ter uma tensão devido a essa força normal e uma tensão devido ao momento fletor. A tensão devido à força normal é a força normal dividido pela área. A área é circular, é πr ao quadrado. E a força normal, 500. O raio passando para metros, 0,0075 ao quadrado. Resulta numa tensão normal média de 2,83 megapascal. Essa tensão é devido ao esforço normal. Mas nós temos também uma tensão normal devido ao momento fletor, mz. A fórmula da flexão é mc sobre i.
Vamos calcular C, usar C, porque é a máxima tensão normal que ocorre aqui na superfície, a máxima distância. O momento nós temos, que esse momento vai ser de 70. O C é o raio, que é 0,0075 metros. E o momento de inércia de toda a seção em torno do eixo neutro é dado por π sobre 4 sobre r à quarta. Demonstramos esse momento de inércia lá na aula 10. Substituindo os valores, acharemos 211,3 megapascal. Assim, a tensão resultante no ponto A será a soma das duas. E observe que a tensão normal média é de tração, porque essa força é de tração. E observe que esse momento aqui em torno de Z, ele está tracionando o ponto A. Então, as duas são tensões normais de tração, por isso que nós somamos, resultando em 214,13 megapascal. Olha só a figura, a seção submetida a dois esforços, um normal e um momento fletor. Devido à força normal, a tensão normal é de 2,83. Olha o elemento de volume aqui, ó. Devido ao momento fletor, a tensão é de 211,3 megapascal. A resultante é a soma das duas, que ambas são de tração, resultando em 214,13 megapascal. Exemplo de número 2. A barra sólida mostrada na figura tem um raio de 0,75 centímetros. Se for submetida à força de 800 newtons, determine o estado de tensão no ponto A. É o mesmo exercício, só mudou a força. Agora nós temos uma força de 800 newtons no sentido contrário ao sentido positivo do eixo Z. Aqui é o eixo X, um eixo transversal, eixo Y longitudinal e um eixo Z transversal à seção. Faremos um corte aqui onde nós queremos achar as tensões. Fazendo esse corte, fazendo o somatório das forças na direção Z. Na direção Z nós temos menos 800 e mais VZ. Menos 800 mais VZ, o VZ igual a 800, para equilibrar. Se essa aqui está para cima, essa aqui tem que estar para baixo para equilibrar. Fazendo o somatório dos momentos em relação ao eixo X, tem que dar zero. Essa força tende a girar essa estrutura em torno do eixo X, ó, no sentido horário. Então, o momento dessa força vai ser negativo, 800, vezes a distância dela até o eixo X, que é 10 centímetros, que é 0,1 metros, mais o MZ, o MX, que olha no sentido anti-horário, ó, positivo, mais MX. Daqui nós tiramos que o MX vale 80, positivo, então é esse sentido mesmo aqui, ó, do momento fletor. Esse é o momento fletor porque tende a girar essa seção em torno de um eixo transversal. Somatório dos momentos em Y. Observe que essa força também tende a girar em torno desse eixo Y, a nossa estrutura. E esse giro é no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, o momento dela vai ser positivo, 800 vezes 0,14 metros, ó, 14 centímetros, 0,14 metros. Mais, menos, né, o momento torsor, que está no sentido horário aqui, para equilibrar. Então, o torsor vai ser de 112. Se achamos um valor positivo, é porque esse sentido aqui está correto. Então, observe que a nossa seção agora está submetida a um momento fletor, a um momento torsor e uma força cortante. Esforços combinados. Vamos, então, agora relembrar lá da aula 10. Um semicírculo, o seu centroide dista da linha neutra, o eixo neutro, 4r sobre 3π, a posição do centro de gravidade. Aula 10. Para que nós estamos fazendo isso? Para calcular o primeiro momento de área. O primeiro momento de área desse semicírculo em relação ao eixo normal. Que vai ser o y barra linha vezes a linha, onde y barra linha é a posição do centro de gravidade em relação ao eixo normal, ao eixo neutro. A linha é a área do semicírculo. Esse y barra é 4r sobre 3π e a área de um semicírculo, πr ao quadrado sobre 2. Simplificando, resulta em 2r ao cubo sobre 3. O r é 0,0075 elevado ao cubo, vezes 2 dividido por 3, resulta em 2,81 vezes 10 a menos 7 metro cúbico. Esse é o primeiro momento de área desse semicírculo em relação ao eixo normal. Para que calcular esse primeiro momento de área? Você se lembra da fórmula do cisalhamento? Para achar a tensão cisalhante,
é o esforço cortante, vezes o primeiro momento de área, dividido pelo momento de inércia de toda a seção em relação ao eixo Newton, e dividido pela largura da seção onde eu quero calcular a tensão cisalhante. Eu quero calcular a tensão cisalhante aqui no ponto A. A seção aqui, que passa aqui no ponto A, aqui tem a largura que é 2 vezes o raio. Então, esse T aqui vai ser 2 vezes o raio. Substituindo os valores, cortante 800. Primeiro momento de área, 2,81 vezes 10 a menos 7. O momento de inércia de toda a seção circular em torno do centro de gravidade, que é o eixo Newton, demonstramos lá na aula de número 10, é 1/4 de πr². E o T, a largura da seção, onde você quer calcular a tensão cisalhante, e eu quero calcular aqui no ponto A, que é o que está pedindo, esse T é a largura dessa seção, que é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Fazendo-se as contas, acharemos 6,03 megapascal. Essa é a tensão cisalhante devido à força cisalhante. Mas a nossa seção também está sujeita ao momento torsor. Se está sujeita ao momento torsor, vai aparecer uma tensão cisalhante. E a tensão cisalhante lá no ponto A que vai aparecer é a máxima. É TC sobre J. T é o momento torsor, C é o raio e J é o momento polar de inércia, que é meio de π vezes o raio à quarta. Também demonstramos esse momento polar de inércia lá na aula de número 10. Simplificando, 2T sobre πc ao cubo. Torsor 112, o raio 0,0075 elevado ao cubo. Fazendo as contas, 169,01. Vejam que essas duas tensões cisalhantes, devido à força cortante e devido ao momento torsor, elas têm o mesmo sentido no ponto A. Se tem o mesmo sentido, elas vão ser somadas. 6,03 mais 169,01, que resulta em 175,04. Você pode estar estranhando que o ponto A está aqui na direita e aqui ele está na esquerda. É porque eu estou olhando essa seção de C para A. Quando você olha de C para A, você vê o ponto A aqui à sua direita. Você verá melhor esse sentido das tensões cisalhantes aqui, ó. Seção transversal, onde nós fizemos o corte, esforço cortante de 80. Por que está para baixo e aqui está para cima? Porque nós estamos pegando a seção do lado de lá, ó. A porção AC vista daqui, ó, do lado de lá. O ponto A está na esquerda, olha aqui, ó. Um momento torsor de 112 e um momento fletor de 80. Devido a só a força cisalhante, aqui no ponto A nós temos a tensão cisalhante para baixo de 6,03 megapascal. Devido ao momento fletor, não temos tensão nenhuma, porque o ponto A está bem na linha neutra, ó. Então não tem tensão normal aqui. E no ponto A, devido ao momento torsor, tem uma tensão de 169 megapascal. Sobrepondo os dois resultados, que estão no mesmo sentido, as duas tensões, uma devido à força cisalhante e outra devido ao momento torsor, a soma desses dois resultados resulta em 175,04 megapascal, que é a tensão cisalhante resultante no ponto A, lá da nossa seção. Chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal. Dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou. Mas deixe comentários dizendo que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Este é um canal de educação. Ajude o canal a crescer. O nosso país está precisando muito de educação.